o México exporta mais cerveja do que qualquer outro país. Para atender a demanda global, a fabricação de cerveja precisou atingir um novo patamar. Essa cervejaria foi construída para enfrentar o desafio. Nas próximas 24 horas, esta fábrica gigante tentará produzir mais cerveja do que qualquer outra fábrica de cerveja no mundo. Mas como uma cervejaria pode produzir 20 milhões de garrafas de cerveja em um único dia? É o que vamos descobrir. Esta é a mega fábrica que faz a Corona. Mega Máquina. Cervejaria Corona. 16 de setembro, dia da independência do México. Mais de 600 quilômetros ao norte da cidade do México, o turno da manhã está prestes a começar na cervejaria do Grupo Modelo, em Zacatecas. Aqui é produzido e engarrafado um dos ícones nacionais do México, a cerveja Corona. A Corona é consumida em todo o mundo, mas cada garrafa ainda é produzida no México. Foi para atender a demanda crescente que o Grupo Modelo iniciou o projeto Zacatecas. Inaugurada em 1997, a produção da fábrica vem aumentando desde então. Ela pode não ser a maior fábrica de cerveja nas dimensões, mas afirma que pode produzir mais cerveja do que seus rivais graças ao seu design. Zacatecas é, sem dúvida, o símbolo do que é hoje, na minha opinião, a cervejaria mais bonita e eficiente do mundo. Mais bonita e mais eficiente do mundo. Da casa do malte à casa de braçagem, tanques de fermentação, até as linhas de engarrafamento e depósito. Cada etapa foi projetada para maximizar a produtividade. Os proprietários alegam que ela pode produzir 2,4 bilhões de litros de cerveja por ano. Isso é o equivalente a 20 milhões de garrafas todos os dias. Nas próximas 24 horas, vamos colocar essa afirmação à prova. Para produzir 20 milhões de garrafas, é preciso processar centenas de toneladas de matérias-primas e milhões de litros de água. E toda a cerveja produzida tem de ser engarrafada, embalada e despachada. Para a fábrica operar em plena capacidade, funcionários e máquinas precisam trabalhar no limite. Então, como uma fábrica tenta fazer tanta cerveja em apenas 24 horas? 8 da manhã, nenhuma garrafa produzida. 8 da manhã. A meta de 20 milhões de garrafas está definida. A responsabilidade da primeira fase para cumprir essa meta extraordinária cabe ao mestre em malte, Manuel Félix. Ele vai fazer muita cerveja. Para fazer cerveja, é preciso ter água, fermento e lúpulo. Mas tudo começa com o malte. O malte vem da cevada. E Zacatecas está no coração da região de cultivo de cevada no México. A cevada é com certeza um dos elementos mais importantes. Escolhemos Zacatecas porque fica no centro do México. A localização da cervejaria permite o acesso a fazendas de cevada em todo o México. E quando a cevada chega, ela vem para cá, para a área de testes de cevada. Em cada carregamento, há muito em jogo. Coletores de grãos robóticos são usados para garantir a qualidade da cevada. O equipamento é útil para saber se os agricultores estão escondendo cevada de baixa qualidade no fundo do caminhão. Se o produto não for aprovado, toda a carga será destinada à alimentação de gado. A qualidade é tão importante que a fábrica tem seus próprios cientistas para testar os grãos em um laboratório próprio.
Cortamos o grão, analisamos e encontramos o embrião, onde as enzimas são armazenadas. Quando as enzimas estão vivas, liberam o hidrogênio, ficando avermelhadas. Isso nos diz que o grão está vivo e, portanto, pode maltar. A produção de 20 milhões de garrafas de cerveja requer cerca de 165 toneladas de cevada a cada 24 horas. E o sustento dos caminhoneiros depende da aprovação da cevada. Para a sorte deste agricultor, a primeira carga do dia passa no teste. A cevada pode agora ser descarregada e o processo de transformá-la em malte pode começar. E existe um sistema para garantir que cada grão seja recebido. Durante a época de colheita da cevada, a fábrica recebe cerca de 2.000 toneladas por dia. São quase 30 caminhões a cada 24 horas. Os grãos de cevada passam por filtros gigantes e seguem para enormes silos de grãos. Cada silo comporta 4.000 metros cúbicos. E é mais alto que o foguete usado para lançar o ônibus espacial. Esses silos contêm reservas vitais de cevada para garantir a produção de cerveja, mesmo quando as colheitas não acontecem. Enquanto isso, em um dos tanques de maceração, o mestre Manuel Félix está prestes a iniciar a tarefa de transformar o primeiro lote de cevada em malte. E tudo começa com uma banheira de hidromassagem. Estamos carregando 330 toneladas de cevada. Vamos adicionar água à cevada para ajudá-la a recuperar a umidade que tinha antes de ser colhida. Este grão deve ficar de molho por 1 dia e meio para trazer as sementes à vida. Para a cevada, é como se as chuvas de primavera tivessem chegado. E esta água é outra razão para a cervejaria estar localizada em Zacatecas. E algumas pessoas acham que a água é ainda mais importante do que a cevada. A matéria-prima básica que procuramos ao estabelecer uma fábrica de cerveja é a água. E, obviamente, as características da água desta região são muito propícias para o processo da cerveja. A fábrica tem 8 poços profundos, que extraem água de alta qualidade debaixo da cervejaria. Cada poço tem entre 150 e 500 metros de profundidade, penetrando um lençol freático repleto de água que vem sendo filtrada há séculos. No México, a água é escassa. Mas a fábrica de Zacatecas afirma ser uma das cervejarias mais eficientes do mundo, usando cerca de 1,2 litros de água por garrafa de cerveja. Apesar da eficiência, para atingir a meta de 20 milhões de garrafas, será preciso água suficiente para encher 12 piscinas olímpicas. 10h13 da manhã, 1.900.318 garrafas produzidas. Mas quando se trata de tamanho, o depósito de distribuição ganha com facilidade. Ele é tão grande que os funcionários não têm condições de caminhar. O escritório do gerente do depósito, Juan Estrada, tem quase 1 quilômetro de comprimento. O deslocamento com uma bicicleta é a única forma que ele tem de coordenar a movimentação de 20 milhões de garrafas de cerveja nas próximas 24 horas. A primeira missão de Juan no dia é colocar milhões de garrafas de cerveja feitas ontem nesses caminhões para serem vendidas em todo o México. São cerca de 2.800 caixas em cada carreta articulada. Temos 10 pessoas carregando. E elas conseguem carregar uma unidade em 20 minutos. Isto é o equivalente a 192 carretas articuladas diariamente. Trailers al día.
Zacatecas também tem a própria estação ferroviária para transportar o restante da cerveja produzida ontem ao mercado internacional. Temos longas plataformas de carga com mais de 500 metros de comprimento para que possamos carregar tanto caminhões como trens. Terminado o carregamento, almofadas de ar são colocadas entre as paletes para proteger a carga preciosa. A localização da cervejaria de Zacatecas no centro geográfico do México não é por acaso. É o local perfeito para a distribuição ao país inteiro e ao mundo que consomem o produto diariamente. Aqui, na cidade do México, a cerveja é um negócio sério. E essas garrafas precisam de proteção constante antes de serem distribuídas aos bares da cidade. Hoje é um bom dia, o sol já está brilhando. E como hoje é o dia da independência, o consumo de cerveja na cidade do México será maior do que em qualquer outra noite do ano. Isso significa um dia longo de entregas para o motorista Davi. Em um dia como hoje, na verdade todos os dias, começo a trabalhar às 6h30. Em um turno de 8 horas, Davi deve entregar 80 mil garrafas de cerveja. É um trabalho duro, mas ele reconhece seu valor. Eu entrei aqui de personal de a bordo. Comecei como ajudante e me deram a chance de subir. para ir subindo. Agora sou entregador. Isso traz estabilidade financeira para a família. Que tienes para tu família. O Grupo Modelo emprega mais de 5 mil entregadores como Davi em todo o México. Isso é vital para distribuir os 20 milhões de garrafas que esperam produzir na fábrica de Zacatecas todos os dias. Bom dia, eu estou trazendo seu pedido de coronas. Começou a corrida para entregar cerveja suficiente para a festa nacional desta noite. E foi aqui na cidade do México que a história de sucesso da Corona começou. A primeira cervejaria da América do Norte foi criada no México em 1542. Mas o consumo anual de cerveja era de apenas 50 mil litros em 1925, o ano em que o Grupo Modelo foi criado. Uma nova era estava surgindo para a cerveja mexicana. Acho que uma das maiores histórias da empresa ocorreu quando um grupo de empresários, a maioria de ascendência espanhola, tomou a decisão de investir na construção de uma fábrica de cerveja, quando nenhum deles sabia como fazer cerveja. A produção de cerveja requer um investimento inicial enorme, mas em 1925, apenas 5% dos mexicanos bebiam cerveja, que enfrentava a concorrência da Preferência Nacional, uma bebida fermentada feita com suco de maguey, chamada pulque. O começo foi difícil e, com o tempo, muitos dos investidores originais decidiram se retirar e venderam suas ações. Mas quem continuou em frente foi Dom Pablo Díez, considerado o fundador da empresa. Para Dom Pablo Díez, foi uma aposta que valeu a pena. No último século, a população do México passou de cerca de 16 milhões para mais de 110 milhões de habitantes. E agora, a cerveja é a bebida alcoólica mais popular. À medida que a população do México cresceu, também cresceram o tamanho e o número de cervejarias. Nós temos melhorado nossa infraestrutura. E durante todo este tempo, também investimos naquela que esperamos que se torne a maior cervejaria do mundo. A cervejaria de Zacatecas. Após ficar na água de Zacatecas por 36 horas, a cevada já foi trazida de volta à vida. Juan Manuel Flores, o cervejeiro-chefe da Corona, já chegou ao trabalho. Ele quer garantir que o malte está dentro dos padrões, apesar de ser produzido em quantidade tão grande.
A cevada encharcada é movida para um tanque de germinação, onde vai passar os próximos 4 dias. O ambiente nesses tanques é estritamente controlado, e os grãos são mexidos por um equipamento em forma de parafuso, assegurando que cada grão seja exposto ao calor e à umidade exatamente pelo mesmo tempo. Após 4 dias, a germinação deve ser interrompida no momento exato. Acesso ao germinador 2. Ao produzir malte nesta escala, qualquer erro pode custar centenas de milhares de dólares. Já é o 4º dia. Este é o primeiro lote que introduzimos. Graças à qualidade de cevada e da água, Juan Manuel está satisfeito com o resultado. Para nós é muito importante ter malte de boa qualidade, porque o malte é a alma da cerveja. Sem um bom malte, não se faz uma boa cerveja. Na verdade, já não é mais cevada. Já está há 5 dias no processo. Como pode ver aqui, o grão tem pequenas raízes. É um indicador que nos diz que o grão está pronto para ser enviado para o processo de secagem, para interromper o processo de germinação. Após absorver uma grande quantidade de água durante a germinação, o malte, agora pesando cerca de 400 toneladas, é transportado para um forno gigante para passar pelo processo de secagem. E como tudo em Zacatecas, os fornos usados para secar o malte são enormes. Este secador tem 32 metros de diâmetro. Estamos falando em mais de 800 metros quadrados onde secamos o malte. É um dos nossos maiores equipamentos. Os ventiladores aqui têm mais de 1000 cavalos cada um. São de 1000 cavalos de potência. E a secagem de uma quantidade tão grande de cevada requer um ótimo trabalho de engenharia debaixo do tanque. Aqui vemos os 2 ventiladores que lançam o ar através das aberturas. 1 milhão de metros cúbicos por hora. Estamos debaixo do secador. O ar é distribuído através da câmara e sobe entre os grãos. Acima de nós está um malte verde que descarregamos no secador. Estamos tirando toda a umidade do malte. A secagem interrompe a germinação, mas também remove uma enorme quantidade de peso do malte. Aqui vamos secar nada mais 275 toneladas. Aqui vamos secar 275 toneladas de malte acabado. Processando-se e secando-se. Vai ficar aqui por 1 dia e meio, secando e processando. E finalmente teremos o malte pronto para a abraçagem. No ano passado, a fábrica de Zacatecas produziu cerca de 52 mil toneladas de malte, o suficiente para quase 1 bilhão e 600 milhões de garrafas de cerveja. Mas agora eles pretendem produzir 20 milhões de garrafas por dia. São mais de 7 bilhões de garrafas por ano. Para produzir cerveja nessa escala, a cervejaria construiu a própria fábrica de garrafas. A fábrica de garrafas em São Luís Potosí emprega mais de 1.100 funcionários. E assim como a cervejaria, esta fábrica de garrafas tem sua própria estação de trem, onde uma enorme quantidade de matérias-primas chega dia e noite. Podemos receber 1.500 toneladas diariamente. Por dia. Para se transformar em vidro, a areia é misturada com calcário e cinzas. E um ingrediente crucial chamado selênio é adicionado em quantidades precisas. O selênio é um pequeno ingrediente que dá um tom claro à garrafa. Isso faz parte da imagem marcante da cerveja Corona. Um erro na pesagem pode mudar a cor do vidro em toda a fábrica. Com esta preparação de 3 kg de selênio com 27... Com este lote de 3 quilos de selênio e 27 toneladas de areia, fabricamos 1.250.000 garrafas. 5.000 botelhas. No coração da fábrica ficam 4 enormes fornos, onde o vidro é formado a 1.500 graus Celsius. O vidro fundido é cortado em partes.
Todo o processo ocorre em uma velocidade extraordinária. São apenas 3 segundos para o vidro fundido se tornar uma garrafa totalmente formada. E a produção aqui é ininterrupta. Nós trabalhamos em 3 turnos, 24 horas por dia, 365 dias por ano. As máquinas não podem parar. Os rapazes precisam entrar nelas para trabalhar e fazer reparos, enquanto as máquinas ainda estão funcionando. Efectivamente, o trabalho é muito risco. É um trabalho muito arriscado. A máquina não pode parar. Por isso, temos que ficar atentos durante as 8 horas do turno. A primeira vez que fiz esse trabalho foi incrível ver como a máquina é precisa e os perigos a que estamos expostos a todo o tempo. Mas a capacidade e a dedicação dos funcionários é a única maneira para produzir garrafas suficientes para acompanhar a quantidade de cerveja que está sendo produzida. É muito legal ver meus amigos abrirem uma Corona e me perguntarem como foi feita, qual foi o processo e que parte eu fiz. Eu fiz a garrafa. No início da tarde, a fábrica já está a caminho de produzir mais cerveja do que em qualquer outro lugar na Terra. E a eficiência da fábrica se deve ao seu layout. Em uma fábrica como a de Zacatecas, que é a maior fábrica de cerveja do mundo, é muito importante ter a produção do malte ao lado da braçagem. Muitas cervejarias deste porte têm o setor de malte e de braçagem em locais separados. Mas em Zacatecas, o malte pode ser bombeado diretamente para a casa de braçagem. O malte viaja 600 metros em uma esteira transportadora e a braçagem pode começar. Dentro dos gigantescos tanques de mistura, o malte é misturado com mais água de Zacatecas para produzir uma substância conhecida como mosto. O equipo que está a minhas espaldas é o macerador. O tanque atrás de mim é o tanque de mostura, onde o amido da matéria-prima é transformado em açúcar. Esta solução é conhecida como mosto. Essa é uma fase muito importante porque define as características finais da cerveja. Porque vai definir as características finais da cerveja que estamos elaborando. Para transformar o amido em açúcar, a mistura é aquecida durante exatamente 90 minutos. E o processo todo é uma ciência exata. Esta é uma prova crítica que temos de fazer em cada lote que fazemos aqui. É muito importante assegurar que todo o amido foi transformado em açúcar. Utilizamos como matéria-prima, foi transformado em açúcares. Quando o iodo Colocamos iodo na amostra e esta aqui não mudou de cor. Significa que todo o amido foi transformado em açúcar. Zacatecas tem 4 destes tanques funcionando continuamente e são todos controlados por computador. Na verdade, todo o processo é controlado por computadores, permitindo produzir quantidades enormes. Podemos controlar daqui o processo de recebimento do malte. Trabalhamos 24 horas por dia. Assim, o processo nunca é interrompido. Em poucos segundos, mais de 140 mil litros de mosto são bombeados para o tanque seguinte para remover a casca, num processo conhecido como filtração. Este é o filtro, que tem 14 metros e 60 centímetros de diâmetro, e é o equipamento usado para separar os restos da parte leve do mosto. O objetivo é enviá-lo para a área de fervura com pureza ideal. O volume deste tanque é de cerca de 3.500 hectolitros, mas normalmente filtramos cerca de 1.800 hectolitros por lote de produção. E abaixo dele, a escala e a complexidade do filtro de Zacatecas são óbvias. Estamos debaixo do filtro Lauter. Estamos bem abaixo do equipamento que filtra o mosto. No grupo modelo, temos os maiores filtros do mundo. Como podem ver no topo, temos vários tubos para recolher o mosto. Em seguida, ele é enviado para a etapa seguinte no processo, que é a fervura. Na fase de fervura, outro ingrediente fundamental é adicionado: o lúpulo. O lúpulo é da mesma família que a maconha,
E é aqui que Juan Manuel realiza sua mágica. Um dos principais ingredientes para fazer a cerveja Corona é o lúpulo. O lúpulo é o principal componente. Ele é que dá à cerveja o sabor amargo e é normalmente armazenado em um estado semissólido. A quantidade que usamos na fervura é um segredo. Esta é uma informação muito delicada e é confidencial. Tudo o que eu posso dizer é que o volume final em um lote produzido na câmara de fervura é de 1.600 hectolitros. A fervura dura cerca de 90 minutos. Mas como tudo em Zacatecas, até mesmo o ponto de ebulição é diferente aqui. A cervejaria está localizada a mais de 2.000 metros acima do nível do mar. A pressão do ar reduzida permite a cerveja ferver a 93 graus Celsius. O mosto quente é bombeado em alta velocidade através de um tanque de redemoinho. Aqui, todas as partículas flutuantes são filtradas com a força centrífuga. O líquido deve agora ser resfriado rapidamente por meio de trocadores de calor, ou o lote inteiro pode ser perdido. Ele chega aqui através deste tubo a 80 graus Celsius, como pode ver. Ele flui através deste trocador. Do outro lado temos água fria a 2 graus Celsius. E deste lado, o mosto quente. Ele sai do trocador a 10 graus Celsius e é enviado através desse tubo às câmeras frigoríficas, onde vai ser misturado com a levedura para iniciar a fermentação. É vital esfriar o mosto ou o fermento morreria. A cerveja está prestes a entrar em sua fase crucial. A levedura é a última matéria-prima a ser adicionada, e isso é feito sob controle rigoroso. A levedura é um micro-organismo que gosta de digerir ou sintetizar todos os nutrientes no mosto. É o trabalhador mais dedicado que temos na cervejaria. Esses micro-organismos vão se alimentar dos açúcares para criar dióxido de carbono e álcool. Na fabricação moderna, as leveduras são adicionadas, mas séculos atrás, o mosto era deixado a céu aberto, permitindo que diferentes tipos de bactérias se alimentassem dos açúcares. Este método ainda produz ótimas cervejas, mas o sabor é imprevisível. Assim, para produzir uma cerveja com um sabor consistente na escala da Corona, é preciso controlar o tipo de levedura que vai fermentar a cerveja. E para isso, os cervejeiros recorrem a processos extremos. Aqui na Cidade do México, a Corona tem um laboratório criogênico, usado para armazenar o mesmo tipo de levedura usada em 1925. Esta levedura vem sendo preservada desde 1925. Na verdade, esta é a filha de uma cepa-mãe e é preservada com nitrogênio líquido a 195 graus negativos. 195 graus. Não se nos vai contaminar com... Se fosse alterada por outra cepa, o sabor mudaria. Assim, garantimos que o sabor da cerveja vai continuar igual. Asseguramos que o sabor da cerveja sempre vai ser o mesmo. Em outro lugar na Cidade do México, as celebrações do Dia da Independência já estão acontecendo. A Corona começou a ser fabricada no México em 1925 e tornou-se a cerveja mais vendida no país apenas 10 anos depois. É uma história de sucesso mexicano que hoje é um fenômeno global. E o que provocou a explosão nas exportações? Tudo se resume a uma pequena fatia de fruta. Há rumores de que a história da Corona com o limão começou nos bares das praias do norte do México, mas mesmo na fábrica, ninguém sabe ao certo de onde veio. Há muitas histórias sobre o limão. De todas as que eu já ouvi, esta é a verdadeira. Surfistas do norte do México costumavam pôr limão nas cervejas. Quando a Corona chegou, o limão foi colocado também. Uma pessoa decidiu colocar limão. Por que fez isso, eu não sei. Não lo sé, lo desconozco. Alguns barmen acharam que deviam fazer a mesma coisa para todas as cervejas.
e começaram a colocar limão nelas. Mas era difícil colocar o suco, era mais fácil colocar uma fatia de limão. O pescoço longo da garrafa de Corona era perfeito para a fatia de limão. E surfistas americanos que visitavam o México decidiram levar a ideia para o país deles. O fenômeno do limão começou. Mas a adição de uma fruta à cerveja produzida com tanto cuidado não agradou ao dono do Grupo Modelo, Dom Antonino. Ele ficou muito chateado porque fomos a um restaurante e a Corona chegou com o limão dentro da garrafa. Ele pediu uma Corona sem limão, mas o garçom disse que a Corona não podia ser bebida sem limão. Frustrado, Dom Antonino pediu aos produtores das garrafas para encontrar uma maneira de impedir a colocação de limão dentro delas. Mas isso foi antes de ele ver os números das vendas. As vendas foram passando de 100 a 200 e depois 300 mil por mês. A coisa não parava de subir. Em uma reunião, ele disse: "Estão bebendo? Vamos deixar. Se continuar a vender, deixem vender. Não importa como vão beber." Mas, graças a essa reviravolta do destino, o Grupo Modelo agora produz 3 bilhões de litros de cerveja por ano. Em termos de garrafas, são 9 bilhões de garrafas por ano. É o equivalente a cada pessoa na Terra consumir pelo menos uma de nossas garrafas por ano. 4h15 da tarde, 5.200.518 garrafas produzidas. No final da tarde, a fábrica já produziu 8.300.000 garrafas em 10 horas. Os 160 mil litros de mosto seguintes já foram resfriados e estão prontos para serem misturados com a levedura exclusiva da Corona. A levedura é cultivada, selecionada e tem a qualidade avaliada. Diria que a levedura e a água são as duas matérias-primas mais importantes na fabricação da cerveja. Esta levedura tem de ser tratada como se fosse um bebê. Deve ficar cercada por ar esterilizado e todas as operações devem ser feitas em condições extremas de limpeza. A levedura é a matéria-prima que vai dar à cerveja Corona o toque final. A nossa cerveja Corona. 2 semanas depois de deixar a plantação de cevada, Juan Manuel verifica o mosto para garantir que ele está pronto para a fermentação. E este lote precisa seguir em frente, pois existem mais 160 mil litros logo atrás. Depois que a levedura é injetada no mosto, ele continua a trajetória para o tanque de fermentação, alcançando um fluxo de cerca de 2.000 hectolitros por hora. É nos tanques de fermentação que o mosto finalmente se torna cerveja. A capacidade de cada tanque de fermentação é o equivalente a 4,5 milhões de garrafas de Corona. E Zacatecas tem 140 tanques. Malte, lúpulo, água e fermento agora são deixados em paz para a magia da cerveja começar. A fermentação leva 3 semanas, mas Zacatecas tem tanques suficientes para manter a cerveja saindo da fábrica num ritmo extraordinário. Enquanto algumas cervejarias licenciam suas receitas para fábricas em outros países, a produção de todas as garrafas de Corona no México levou à construção desta fábrica extraordinária. O Grupo Modelo também construiu uma nova fábrica, que leva a automação de Zacatecas ao próximo nível. Aqui, na nova cervejaria em Piedras Negras, no norte do México, a cerveja é produzida praticamente sem a intervenção de mãos humanas. Este pode ser o futuro da fabricação de cerveja, mas sua base está em um forte legado. Basicamente, a fórmula não foi alterada. O que mudou foi a modernidade dos equipamentos usados na produção. Nós utilizamos todas as inovações técnicas para produzir a marca Corona com a mesma receita.
Embora muito menor do que a cervejaria de Zacatecas, esta fábrica experimental altamente ambiciosa tem origem no mesmo desejo de proteger a origem mexicana da Corona. Eu creo que el hecho de que sea una marca mexicana. Acredito que o fato de ser uma marca mexicana, produzida em 7 fábricas que temos e exportada de nosso país, nos permite garantir uma consistência muito maior no sabor. En el sabor. Apesar dos níveis extraordinários de produtividade, os funcionários têm tempo de lazer. A fábrica se orgulha tanto de suas instalações de lazer quanto da linha de produção racionalizada. Zacatecas não quer apenas ser a maior e melhor cervejaria do mundo. Quer também ser o lugar onde todos os mexicanos querem trabalhar. Enquanto isso, na fábrica, na tentativa de se tornar a maior cervejaria do planeta, a produção continua debaixo dos tanques de fermentação. Esta é a chamada sala fria. Aqui temos 140 tanques. O que pode ver acima de mim é um desses tanques que contém 1.200.000 litros de cerveja. E é na sala fria que Juan Manuel vai testar o próximo lote de cerveja, para ver se está pronto para o engarrafamento. Para atingir a meta de 2,4 bilhões de litros de cerveja por ano, são necessários 6 tanques prontos a cada dia. Esta é a cerveja terminada, Corona. Esta é a cerveja acabada. São 35 dias desde que começamos a processar a cevada. A cerveja está pronta. Esta é verdadeiramente uma arte e uma paixão. É a única coisa que falta é engarrafar. Saúde! A cervejaria já está na metade da meta de 20 milhões de garrafas em 24 horas. Mas com outro lote de cerveja pronto para o engarrafamento, são necessárias mais garrafas vazias e rápido. Se 20 milhões de garrafas saem, 20 milhões têm que entrar. A fábrica recebe 192 pallets diariamente do mercado interno e da fábrica de vidro. Cada pallet contém 3.800 caixas de garrafas vazias. Nós descarregamos 24 horas por dia, 365 dias por ano. 365 dias do ano. Muitas pessoas atribuem o sucesso da Corona à garrafa. E produzir garrafas tão rápido quanto são enchidas é o desafio diário para a fábrica de garrafas. Em San Luis Potosí, uma garrafa pode levar apenas 3 segundos para ser feita, mas precisa ser perfeita. Cada uma das garrafas é examinada por um funcionário e pela máquina. Qualquer defeito e a garrafa vai para a reciclagem. Mas há poucas rejeições. E quase 250 mil garrafas por hora estão prontas para a rotulagem. Ok, aqui em San Luis Potosí, na fábrica, estamos... Nesta fábrica, produzimos 220 mil garrafas por hora. São 5 milhões e 200 mil garrafas por dia. E 1 bilhão e 890 mil garrafas por ano. 90 milhões de botelhas. E como se rotular tantas garrafas já não fosse difícil o bastante, os rótulos da Corona não são colados. Eles são de cerâmica. Embora seja verdade que decorar as garrafas com rótulos de cerâmica é caro, este é um dos valores da nossa marca. Esse rótulo dá um toque artesanal que o consumidor reconhece em todo o mundo. Há 30 máquinas de impressão e cada uma delas rotula 3 garrafas a cada segundo. Estas máquinas incríveis são exclusivas desta fábrica e são supervisionadas por funcionários cujo único trabalho é o de checar a qualidade dos rótulos. Meu trabalho é rotular as garrafas e nada mais.
É muito mais do que uma garrafa. Nós estamos fazendo a casa da cerveja, porque é onde a cerveja mora. É isso que atrai os consumidores. 163 minutos após saírem do forno, as garrafas estão acabadas. Elas agora estão a caminho da cervejaria para desempenhar seu papel em um processo de produção de escala extraordinária. 8h20 da noite, 12.475.909 garrafas produzidas. Enquanto mais de 4 milhões de garrafas chegam à cervejaria, mais de 1.200.000 litros de cerveja estão prontos para o engarrafamento. 18 garrafas por segundo são carregadas na máquina de enchimento, e cada uma é preenchida com o líquido em pouco menos de 1 segundo. Mesmo em câmera lenta, o processo é impressionante. 1.100 garrafas são tampadas por minuto. O processo todo é um feito incrível da produção industrial. Máquinas incríveis que operam sob o olhar atento dos funcionários. Temos 14 linhas de produção instaladas. Em termos de garrafas, cada linha pode produzir em média 1.100 garrafas por minuto. Tenho orgulho de ser a última etapa da produção antes de ir para o cliente. Hoje o desafio é atingir 20 milhões de garrafas, mas é possível que a fábrica consiga ir além. E estas linhas poderiam processar 900 mil garrafas por hora. É o equivalente a 21,6 milhões de garrafas por dia. Os números tornam-se muito grandes se pensarmos em termos de meses ou anos. Galpão de carregamento internacional. A corrida agora é para embalar e distribuir o último lote de cervejas de hoje e atingir a meta de 20 milhões de garrafas. Estamos agora no lugar onde carregamos os contêineres. Daqui enviamos produtos todos os dias para diferentes países. Hoje estamos carregando principalmente para o Canadá. Toda a carga é para o Canadá e temos dias de carregamento diferentes para a Austrália, Chile, Nova Zelândia e até para a Grã-Bretanha. Mas, apesar da demanda global, cada garrafa de Corona ainda é produzida no México. Existem desafios e complexidades. Em alguns países não é fácil. Por exemplo, para exportar para a Rússia, no inverno, temos que enviar recipientes com isolamento térmico, para o produto não chegar congelado, o que prejudica o sabor. E há países na África Central onde o produto leva 2 meses e meio para chegar, mas precisa chegar fresco. São quase 8 da manhã e o prazo acabou. É hora de contar quantas garrafas a fábrica produziu nas últimas 24 horas. Aqui em Zacatecas, cada fase da produção de cerveja foi levada ao limite. Desde o recebimento da cevada, as enormes instalações para a produção do malte, a casa de braçagem automatizada, a gigantesca área de fermentação e o calor escaldante da fábrica de garrafas. Até chegar ao setor de engarrafamento e distribuição. Todos se esforçaram para levar a cerveja a um novo patamar. Após 24 horas, a cervejaria atingiu a meta, provando que é capaz de fazer 20 milhões de garrafas em um único dia. A Zacatecas é hoje a nossa maior fábrica. E é a maior fábrica do mundo. Sem dúvida, esses números
deixam a gente extremamente orgulhosos. Sei de tudo o que acontece dentro desta fábrica e me sinto muito orgulhoso e satisfeito de estar aqui, porque esse processo é realmente incrível. Pues mira, a mí me hace sentirme muy orgulloso. Fico muito orgulhoso de fazer parte desta empresa, esta grande empresa. Desta grande empresa. Versão Marshmallow São Paulo.